Sempre tive um lado empreendedor, porque a minha mãe comprava assim coisas bonitas e caras e eu estudava na escola pública, então tinha pessoas de outros colégios que gostavam das minhas coisas. Não tem problema, leva, eu vou comprar uma coisa, algo mais barato e o resto punha no bolso. Tu fazias isso? Já estavas com olho de business? Já. Esse lado empreendedor é mesmo de infância. Eu não faço o meu trabalho simplesmente pelo dinheiro. É aquele prazer que dá, de poder a paixão, de ajudar alguém e sentir que, de certa forma, o meu trabalho também acaba por impactar a vida de alguém e ganhar dinheiro com isso, melhor ainda. Como é que é, família? Mais um dia. Hoje nós vamos falar com uma extraordinária, Nádia Casimiro, ela que é dona de eu estou a olhar para aqui, Centro de Estética e Cabeleireiro, uma empreendedora. Então fiquem atentos porque a conversa com a Nádia vai ser extremamente interessante e eu estou muito excited por receber uma empreendedora, porque geralmente recebemos muitos homens e hoje temos uma mulher empreendedora diretamente daqui da cidade do Lubango, Nádia Casimiro, para vocês. Como é que é? Meu nome é Danilo Castro. Mais uma vez estás aqui no meu canal, é porque me conheces, não é? Mas de qualquer forma, isto é Extraordinários. Estamos aqui diretamente do Lubango, Huila, Angola, como o Mena já nos ensinou, né? Lubango, Huila, Angola. E isto, o programa, o nosso Extraordinários de hoje, é-nos trazido pelos nossos parceiros Cerveja Tigra e Unitel Net Shows. Tenho aqui a honra de estar num espaço de uma empreendedora angolana, Nádia Casimiro. E ela está aqui porque nós já nos seguimos nas redes sociais. Ainda não nos seguimos, ela já seguiu o trabalho, mas agora eu já sigo também. E recebi bué de mensagens para vir falar com a Nádia porque ela está a impactar a vida de muita gente. Então nós vamos falar um bocadinho da história dela, porque eu gosto de começar mesmo na infância, como vocês sabem, até chegarmos ao dia de hoje. E também sei que realizas muitas atividades mais ligadas ao ativismo. E eu não sei o que há na água aqui do Lubango, que muita gente, os extraordinários daqui estão todos ligados, ou são professores, ou fazem ativismo de alguma forma. Eu também tenho que beber essa água e distribuir pelo país. Será água da Shell? Não sei. Então, seja bem-vindo aos Extraordinários. Obrigada, Danilo. Estás nervosa? Um pouco, é diferente, sempre acompanho os Extraordinários, é diferente eu estar aqui hoje. Então, fala-nos um bocadinho de ti, de onde é que és, onde é que cresceste, antes de começarmos com a conversa. Bem, eu sou a Nádia Casimiro, tenho 29 anos de idade, sou empreendedora, como o Danilo já disse. Eu cresci mesmo cá na cidade do Lubango, vivi acho que 3 ou 4 anos em Luanda. A minha mãe se mudou quando eu tinha por volta de 13, 14 anos, não, 12, 13 anos. Depois voltei aos 15, 16 e estou aqui até hoje. Boa. Tu nasceste aqui no Lubango, estudaste aqui até mais ou menos a classe? Até a quinta, não, sexta, sétima. Como é que foi a tua infância? Foi uma infância de uma rapariga tímida, extrovertida, como é que foi? Muito tímida. Eu até hoje me considero uma pessoa muito tímida. Acho que de certa forma a minha profissão acabou por ajudar mais ou menos, porque querendo ou não tenho que lidar com pessoas. Mas sempre fui aquela pessoa na sala que está sempre no cantinho dela, que nunca vai se meter em confusões, que quer sempre estar lá, sem que as pessoas olhem muito para ela. Queria estar sempre a passar em off. Mas às vezes é difícil, né? Mas sempre fui assim. E depois vais para Luanda, como é que era a diferença? Porque nós somos da mesma idade, quer dizer, tu és um ano mais nova e a geração é a mesma. Luanda estava naquele boom de depois da guerra, todo mundo está em Luanda, portugueses, chineses, toda a gente quer ir para Luanda, bota dinheiro em Luanda. E tu estás a sair daqui de uma cidade mais calma e estás a ir para lá. Como é que foi essa dinâmica? Foi um embate bem forte. Depois eu estudei numa escola pública. Qual? Que era no Marçal, já não me lembro bem. Escola Nova. Eu vivia no bairro Operário e estudava no Marçal, Escola Nova. Então, já Banda do Kendas, do BO. Yes. Então era todo mundo muito agitado e eu sempre aí a tentar me adaptar, mas sempre tive colegas e amigas que de certa forma puxaram por mim e foi tranquilo, foi tudo tranquilo. E tens irmãos? Tenho. Quantos? Tenho 3, somos 4. Eu já ouvi isso hoje. Já sei, vais tomar água, cuidado. Hein? São 4. Nós também somos 4. Então és a mais nova?
Não. O mais velho vive em Luanda, é um rapaz, depois venho eu, depois vem outro rapaz que tem 20 anos e tem a mais nova de 6. Que basicamente é minha filha, ela vive comigo. Ai. Tu tens uma irmã de 6 anos? 6 anos. Nega. Assim? E a minha filha de 9, então elas estão... E a tua cota então é jovem? É jovem, tem 48 anos. É jovem. Então, nessa dinâmica, estás em Luanda, estás nessa escola no Marçal, né? No Marçal. Pronto. Como é que eram as aulas? Eras boa aluna? Como é que eras? Não vou mentir, sempre fui Não precisa mentir, é mesmo falar. Aquela aluna que tiro 12, está Fixe. muito bom, mas a minha mãe sempre foi muito exigente. O meu irmão mais velho é muito inteligente. De certa forma eu dizia, mãe, tem um erro aí, porque como é que o Jorge é tão inteligente e eu sou meio Sentias termo? a pressão? Sentia a pressão. Minha mãe sempre anda me atrás, mas eu acho que sempre tive um lado empreendedor, porque a minha mãe comprava assim coisas bonitas e caras e eu estudava na escola pública, então tinha pessoas de outros colégios que gostavam das minhas coisas. Não tem problema, leva, eu vou comprar uma coisa, algo mais barato e o resto punha no bolso. Tu fazias isso? Já estavas com olho de business? Já. Eu sempre disse que esse lado empreendedor é mesmo de infância já. E achas que esse lado empreendedor tem saído alguém da tua família? Tem muito empreendedor na minha família. Cresci com uma tia que já morreu infelizmente e na altura eu tinha 8, 9 anos, ela fazia bolos para vender mesmo na escola e eu gostava, eu ficava fascinada. Ajudava ela a fazer as coisas. A melhor parte era mesmo na hora de vender, porque sempre gostei da... Tu gostas da parte da venda? Gosto da parte da venda. Gostas de sentir o dinheiro a entrar ou gostas do processo de convencer a pessoa? Gosto do processo. Não é isso que eu digo, eu não faço o meu trabalho simplesmente pelo dinheiro, é aquele prazer que dá, a paixão de ajudar alguém e sentir que de certa forma o meu trabalho também acaba por impactar a vida de alguém e ganhar dinheiro com isso. Melhor ainda. Boa. E depois estás em Luanda, voltas para o Lubango? Volto para o Lubango. Por quê? Já não queria voltar. A minha pergunta está aí. Por que sais de Luanda? Porque a minha mãe na altura estava a trabalhar e foi transferida para aqui. Mas eu não queria. Foi uma luta. E depois, eu estudei na Escola Nova, depois estudei no Betânia, que é na Vila Alice. Eu fiz uma confusão, falei com o diretor, falei com o professor, falei com colegas, olha, teve mais de 20 pessoas envolvidas nisso, a tentarem convencer a minha mãe a não passar a transferência. Eu tinha que vir, acho que eu fiquei 2 meses a tentar empatar, 2 meses naquilo. Aqui já está doce, já tem aqui os namoradinhos da zona, já tem aqui as minhas amigas. Para, já sabemos como é que é. Já tem aqui tudo organizado, a minha mãe quer estragar a minha vida. Foi naquela altura, já tinhas que 14, 15? Já tinha 15 anos. Vamos para isso voltar. Não, vamos ver que eu já estava por ver. Não, Maca. Estava-te a perguntar, tu não querias voltar? Porque eu estava a coiar muito Luanda. E já falamos porque eu estava a coiar, não interessa. E depois quando voltas aqui, como é que é? Foi bem difícil, porque eu ainda estava... Era birra da adolescente, estava a fazer birra, não queria me adaptar. E a minha mãe na altura não estava cá. Eu fiquei com a minha tia, acho que 3, 4 meses. E são conceitos totalmente diferentes, eu não estava habituada àquela educação, então foi bem difícil. A tua tia, como é que era a educação da tua tia? Ela é super religiosa. Você estava a ver o andamento de Luanda, quer voltar às 19 horas. Então, pronto. E depois, a desvantagem, a casa da minha tia era 2 passos da escola. Ela de casa conseguia ver, só estava a ter aulas. E então quando voltaste aqui, estavas a estudar onde? No Colégio Santa Rita. Colégio Santa Rita, no privado. Terminei o médio. Eu fiz 2 anos só. Não foste aluna do Michel? Não. Ok. Fiz 2 anos e depois entrei logo para a faculdade. Ok, e foste estudar o que na faculdade? Fiz psicologia clínica. Ok, tudo a ver com o que tu fazes agora. Naturalmente vocês têm que ver quando fazem psicologia, depois acabam por ser de salões de estética e tudo mais. Mas pronto. Como é que tu começas depois a saber assim, eu estou a fazer psicologia, mas isso aqui não é para mim? Porque todos nós que empreendemos temos um sentimento que é do gênero, eu estou a fazer isso, mas eu já sei que não é essa cena. Mas comigo foi diferente. A minha mãe sempre quis que eu fizesse direito. Fez muita guerra mesmo para fazer direito, mas
Eu fiz 2 testes e aprovei no de psicologia. Então eu estava a dizer, graças a Deus, eu não queria direito. Fiz psicologia e comecei a gostar. Fiz o estágio no Hospital Central. Foi muito tranquilo, eu gostava de trabalhar aquilo, de ter que lidar com as pessoas, para mim era a melhor parte. Era doloroso ter que lidar com crianças, viver constantemente lidando com a morte, para mim é a fase mais difícil. Eu trabalhei no lar da terceira idade, mas como voluntária, então o que mais me traumatizou foi isso. Ou estás aí com os idosos, está tudo bem, dia seguinte chegas e aquele idoso já não está vivo. Então isso foi a pior parte. No Hospital Central também era isso. Fala-me um bocadinho de como é que era o teu dia a dia lá. Fizeste quantos anos de faculdade? Fiz 4 anos. São 4 anos. No 5º ano foi o estágio. E nesse estágio é que tiveste essas experiências traumáticas, digamos assim? Foram boas, mas também teve fases traumáticas. E conseguias deixar esses pacientes no trabalho ou levavas eles para casa mentalmente? Levava. Aí é? Acabas por levar. E quando tu estás a fazer acompanhamento, lidas com tanto tipo, com várias histórias e te perguntas, meu Deus, como é que tem pessoas que sofrem tanto? Tu começas a olhar para a tua vida de outra perspectiva, né? Exatamente. Começas a dizer, não, de facto, afinal não tenho tanto o que reclamar porque há pessoas que sofrem. Mas o que mais me impactou foi no lado da terceira idade, as histórias que eu vi lá. Podes partilhar alguma das histórias, sim? Famílias que abandonavam os idosos, idosos que na juventude abandonaram a família e depois também acabaram sozinhos no lado da terceira idade. Então estavam no auge da juventude. Os conselhos que eu mais recebia eram desse tipo. És jovem, mas cuida da tua família, cuida dos teus amigos, cuida do próximo, porque não sabes o dia da manhã. Muitos ficaram lá sozinhos e acabaram por morrer. Sozinhos? Sozinhos. E essas experiências que essas pessoas partilhavam contigo, como é que começaram a afetar a tua vida pessoal? Como é que tu usavas conselhos e coisas que ouvias lá e começavas a repensar a tua vida? Não, fogo, não estou a dar atenção à minha mãe. Como é que fazias essa introspeção? Com a minha mãe, eu por acaso sempre fui na linha. Não é que... Tua mãe tem cara que educa, é? Não é aqui essas coisas. Não, a minha mãe é muito tranquila. Ela só é daquele tipo que vai te olhar e dizer, tens certeza disso? Não vai opinar muito, mas tu sozinho vai dizer, acho que isso não está certo. Então tudo que eu faço, acabo por pensar um pouco nela. Mas o que é que mudou na minha vida com o lado da terceira idade? Mudou a maneira que eu olhava para as outras pessoas. O facto de julgar menos. Eu aprendi a julgar menos. Muita gente diz, tu também lidas com procuras lidar bem com todo mundo. Claro, eu não sei o que essa pessoa vive. Então, quem sou eu para julgar alguém? Ou para pegar e fazer o que muita gente faz, né? Que é julgar e estar sempre a criticar. Então, eu acho que do lado da terceira idade acolhi muito isso, que é a empatia. E depois saíste dali, acho que muita gente na sociedade devia ter uma experiência dessas, mas pronto. Saíste dali e foste para onde? Depois eu terminei a faculdade, eu tinha um emprego na altura, mas eu não estava conseguindo conciliar o estágio, porque eu estava a fazer o estágio e depois comecei a ser voluntária uma vez por semana, no lado da terceira idade. E comecei a gostar de verdade, então comecei a ficar... Estava muito engajada nos projetos do lar e comecei a ver, disse, não, ou eu vou escolher o hospital, ou o lar, ou o meu trabalho. Qual era o trabalho? Eu trabalhava num armazém de bens alimentares. Tu trabalhavas num armazém a fazer o quê? Às vezes fazia a caixa, às vezes organizávamos, fazia um pouco de tudo, organizávamos o estoque. Esse armazém é onde? É na zona industrial. Conhece? Sim. Tem na zona industrial, trabalhei na zona industrial e aqui no ferroviário. Já mudou muito por acaso. Ok, mas... Na altura, alguma vez passou pela tua cabeça fazer isso aqui é bandeira? Não, na altura não. Por quê? Eu acho que quando certos momentos da vida tu não tens noção de onde é que vais estar daqui a um tempo. E tu estás a viver aí aquele momento, estás a viver o presente. Então, e depois estás a passar por certos problemas e acabas por te agarrar muito àqueles problemas. Não sonha. Eu sempre sonhei, claro, sempre quis algo melhor, sempre procurei ser otimista. Mas também chegou uma fase que acabei por viver um pouquinho demais os meus problemas. Em que sentido? Foi uma fase turbulenta que foi que eu
Fiquei grávida cedo, com 21 anos, para mim era cedo na altura. Fiquei grávida com 21 anos, a minha mãe sempre teve outros planos para mim, que era obviamente estudar, fazer mestrado e tudo mais. Depois casei e começou aquela coisa de ter que se virar, porque eu nunca me vi ficar em casa e ter um companheiro que vai trabalhar e vai trazer o dinheiro em casa. Nunca me vi nessa posição. Eu respeitava, ok, ele trabalha, e também não ganhava tanto na altura. E eu, o que é que eu vou fazer? Tenho que me virar, tenho que dar conta das coisas. Eu estava habituada a uma vida que era de viver com a minha mãe, de ter as minhas coisinhas todas certinhas, mas agora tinha alguém que dependia de mim. E eu ganhava pouco, pouco mesmo, não chegava para quase nada, era só para comprar comida e uma coisa. Então chegava aquela fase, queres fazer um mimo, queres comprar algo para ti, não tem como. Ok, vamos entrar já nessa caixa. Engravidas com 20 anos. 20. Engravidas com 20 anos, como é que foi dizer à tua mãe? Foi muito difícil, eu não estava a ter coragem de falar com ela pessoalmente. O que é que eu fiz? Ela estava de viagem. Se ela chega daqui a 2 dias, vou mandar uma mensagem, a raiva vem, depois vai. O que é que acontece? Quando tu confias em alguém na família, uma prima, uma tia, Esquece, cara. afinal já tinham alertado. E eu mandei a mensagem. Quando eu mandei mensagem para minha mãe, 10 minutos depois ela estava em casa. Eu fiquei, senhora, estou aqui. Que isso? Seja feita a tua vontade. Me leva. Me leva. A minha mãe olhou para mim e disse: estás grávida, estás de parabéns, olha, tens 48 horas para sair de casa. E eu choro muito. Então foi lágrimas, mas depois ficou tudo bem. Conversamos e como é que vai ser. Mas depois eu sentei, eu disse, olha, eu não vou para lugar algum, eu não tenho para onde ir, então vamos sentar, vamos nos resolver, vamos tentar entender. E expliquei também o meu lado, porque eu sempre fui apologista de, eu não sei como é que é o futuro. A primeira vez que eu ficar grávida, eu não quero saber quem é o pai, se vai... Ainda que eu já disse, ainda que violassem, não quero saber, mas a primeira vez que eu estiver grávida, eu vou ter esse filho. Se vou cuidar sozinha, se vou ter ajuda ou não. Então, nunca teve na minha cabeça em tirar a gravidez. Ok. Se calhar isso, de certa forma, acabou por amenizar um pouco. Nesse sentido, depois começaste a trabalhar e começaste a buscar maneiras de sustentar o teu filho e tudo mais. O pai? O pai sempre esteve aí, mas também éramos 2 crianças e ele ganhava pouco. Eu ganhava pouco, ele ganhava pouco. Então foi difícil para os dois. Ah, é? Foi Como é que reagiu a família dele? A família dele era mais tranquila. Tinha aquela coisa, estamos aqui, vamos apoiar, mas tem certas vezes que o apoio que queremos é mesmo financeiro. E naquela altura não tinha ninguém para dar esse apoio. Era difícil. E depois disso, começas a trabalhar no armazém. Como é que gerias trabalhar no armazém e é menino? É menina. E a tua filha? A minha filha ficava com a minha avó na altura, mas o mais difícil era gerir. Eu estava a fazer a faculdade, aí é que era difícil, porque eu trabalhava no armazém das 7h30 às 17h30 e às 18h tinha que estar na escola. Então passei por momentos difíceis na faculdade, porque alguns professores nem percebiam esse lado e eu só chorava. Chegou uma fase que a pessoa só chora, mas o mais difícil era mesmo ter que lidar com isso. Eu sabia que eu tinha que terminar a faculdade, por mim e pela minha mãe, porque eu sempre quis mostrar para a minha mãe, olha, assim, a ordem se inverteu, mas eu vou chegar lá. De alguma maneira eu vou pegar e eu vou conseguir chegar no meu foco. Ainda não sei bem qual é o meu foco, porque também não sabia bem o que eu queria fazer. Quando eu fui para a faculdade, eu nem tinha certeza do que eu queria fazer. Eu não sabia se eu realmente queria ser psicóloga, se eu queria... Não imaginava que eu iria ser empreendedora. Eu só sabia... A minha mãe sempre me aconselhou. Tem que entrar para a função pública. Por causa da reforma, por causa disso e daquilo. Então, eu sabia que eu queria trabalhar para algum lugar. Mas não tinha noção mesmo. Ok. Nesse sentido, acabas a faculdade e das... Mamá, te avisei. Como é que foi? A minha mãe ficou mais ou menos 2 anos. A nossa relação ficou... Tremida. Assim, bem tremida. Eu notava que ela não conseguia falar bem comigo. Mas eu percebo aquele receio.
sonhei isso para ela, agora como é que vai ser? Porque os nossos pais sempre vão achar que o que eles querem para nós é o melhor. E naquela fase eu ainda não sabia o que eu queria, também percebo, porque se ela não sabe o que ela quer, então... Como é que queres exigir que eu saiba tudo? Exatamente. Mas depois de 2 anos, acho que ela foi vendo a minha vontade. Eu fui me virando, fui fazendo tudo um pouco. Estava no armazém, quando surgia uma oportunidade de comprar algo aqui para revender, eu fazia. Eu sempre gostei de fazer sobremesas, então tem festa. Queres encomendar um almoço? Eu faço. Domingo, posso dormir tarde, pegava, fazia. Então sempre fui de fazer esse tipo de coisas. E estavas em casa ou estavas a morar com o pai da tua filha? Não, já estava a morar com o meu esposo. E é a tua esposa até hoje? É. É grande. Como é que estava a ser ele naquela altura a lidar com tudo isso? Ele estava a tentar gerir, estava a sair. Ele era criança também, então foi bem. É tipo, vamos lutar os dois só. Não, mas sempre, desde o início, ele sempre esteve ao meu lado, não tenho razões de queixa. Mas era uma pessoa que também estava a tentar se descobrir. Ele teve que largar para a faculdade, porque na altura não tinha condições para pagar a faculdade. A minha mãe continuou, graças a Deus, a pagar a minha faculdade. Mas em casa você fez tudo, então a minha mãe sempre disse, eu não paro de pagar a faculdade, mas quanto ao resto, comecem a andar com as vossas próprias pernas. Para ele foi mais complicado, largou a faculdade, foi naquela fase que estava a tentar se descobrir, então... Foi aí uma luta daquelas. Pois, porque no final do dia vocês estão a balancear serem jovens, são pais de uma criança, estão com as dificuldades que estão do ponto de vista financeiro, porque têm que trabalhar, ao mesmo tempo tens que olhar para o futuro e perceber o que é que tu queres fazer, tens que lidar com a tua família e ainda estás a descobrir enquanto ser humano, se é mesmo essa relação que eu quero. Então tu estás a lutar tipo contigo e com toda a gente à tua volta. Depois quando começas a chegar tipo aos 25, 26, 27 e começas a ficar mais tranquilo, ficas tipo, fogo, passou. Mas nessa altura é muito complicado. E depois acabas a faculdade, etc, estás a estagiar e mostras à tua mãe que acabaste, como é que foi a reação dela? Ficou bem orgulhosa na altura, mas larguei o emprego e ela estava naquela, ok, terminaste, mas agora continua a tentar entrar para a função pública, porque filha, isso é o melhor, é mais seguro. Fica nos pacotes da banda, trabalha no Estado, o Estado é seguro, não despedem. Se fizesses direito, filha, olha, no tribunal. Sempre foi assim. Mas depois, quando ela começa a ver que a tua relação está boa, tanto com o teu companheiro, tanto contigo mesmo, acho que toda mãe fica feliz. Então tu é que tens que saber te impor, dizer, olha, quero isso, estou a correr atrás disso, tu tens que saber os teus objetivos. E comecei a descobrir, depois abri na altura uma loja pequena, acho que era algo assim, vendia bens alimentares, fiz crédito com um salário, o meu ex-patrão é uma pessoa muito boa, porque eu ganhava pouco, mas falei com ele me fez um crédito de um valor muito alto e eu fiquei muito tempo sem salário, praticamente. Ela adiantou o salário a crédito? Como ele vendia bens alimentares, eu tirei tudo do armazém e abri o meu próprio espaço. E vieste trabalhar sem receber salário? Exatamente. Durante quanto tempo? 2 anos, mais ou menos. Ficaste 2 anos sem salário? 1 ano e tal, 2. Depois o que aconteceu? Eu ia pagando e então ele reduziu o salário, recebia um pouco, mas a faturação da loja servia também para pagar o próprio armazém. Certo, e tu depois, como tinhas também esse teu espaço pequeno, também dava para tirar lucro para ti, que compensava o outro cena? Sim, e porque o espaço era na casa da minha avó, então não pagava renda, era mais fácil. Então foi isso, só que depois, quando eu terminei a faculdade, começo a fazer o estágio, tive que escolher, não tinha como, eu trabalhava o dia todo, tive mesmo que escolher ou o emprego ou o estágio. E eu já estava muito envolvida com o estágio. Estava envolvida com o trabalho que eu fazia no lado da terceira idade e no Hospital Central, então optei por largar o armazém. Que é onde o senhor te fez aquele apoio. Onde é que anda o senhor? Está aqui o senhor Zé. Até hoje temos contato. É uma pessoa muito... Para mim, eu digo que foi um momento. E ele, quando te vê hoje? Ele traz clientes para aqui. Então sério? temos uma relação de amizade. Muito fixe, muito fixe. É incrível como é que nas nossas vidas às vezes aparecem pessoas que sem elas tu não estarias na posição onde estás
E, olha, se tivesse um defende da tua lenda, ele era uma das tuas lendas, provavelmente. Sem dúvidas, sem dúvidas. Yeah. Então, sais tipo daquela situação toda e quando é que decides sair do armazém para começar mesmo as tuas cenas, independentemente, porque ali ainda estavas no hospital, ainda estavas no lar também, como é que foi? Depois os preços começaram a subir muito, a situação do país piorou, então chegou uma altura que me vi forçada a fechar. Eu continuei no lar e estava sempre a fazer concurso público, então a minha vida durante uns 8 anos foi nisso. Concorre aí, mas nada estava a favor. Acho que tinha algo que já estava a dizer, não insistas, esse lugar não é para ti. O que é que te fazia continuar? Acho que era mais a vontade de dar orgulho à minha mãe, sem dúvida. Era a tua motivação? Era a minha motivação. Mas nisso tudo sempre fui empreendendo, que é pegar, se tem algo que eu possa revender, eu sempre fiz isso. Compro algo, vou revender, se tem que fazer... Eu comecei a fazer umas placas de aniversário infantil personalizados para festas. O que é que tu não fizeste? Hasla! Ela que já falou, já vendi meus alimentares, trabalhei no lar. Isso é muito currículo. Não, mas eu sempre acho que o que influenciou, eu fui uma criança que viu o tempo todo a minha mãe a trabalhar. Ela trabalhava para ganhar salário, ainda tinha tempo para trabalhar assim em ONGs. Ela trabalhou pela GEA, que é a Juventude Ecológica Angolana, e na altura não recebia salário. Depois de um tempo acho que começou a receber, mas sempre vi ela envolvida. Então acho que de certa forma isso também acabou por me tornar a pessoa que eu sou hoje. Yeah. O facto de eu ver ela sempre a trabalhar, reclamava pouco, mas trabalhava muito. Então também tiraste isso dela? Também tirei isso dela. Quando é que começaram as coisas a mudar para tu começares a ser mais independente e ter a coragem de dizer vou arriscar, eu mesmo aqui sozinha, pá, fuck it, vou arriscar sozinho? Quando é que foi? Chegou uma fase, essa história eu não contei, que consegui finalmente entrar para a função pública. Esse tempo todo, estavas sempre a tentar, não entravas? 8 anos, mais ou menos. Mas consegui entrar, só que na fase eu já não queria. Falei com a minha mãe. Essa é a lei da vida. Algo já dizia que não era aquilo que eu queria, mas ela insistiu, não filha, podes fazer o teu negócio. Eu já estava fazendo maquiagem na altura, mas fazia só ao domicílio, atendia em casa. Já vamos entrar para como é que começaste a fazer maquiagem. Yeah. Tá, então eu entro. Depois teve muitos problemas na educação. Teve um problema que disseram que teve um ano que eu já entrei. Olha, só sei que teve uma confusão aí, que é melhor nem explicar aqui, mas consigo entrar. E já não era aquilo que eu queria. Comecei a trabalhar na altura, fiquei 3 anos a trabalhar na educação, mas chegou uma fase que eu disse, não é isso que eu quero. A minha saúde mental grita para eu não continuar a fazer isso. Então, coloquei a carta. Então, entraste mesmo postado ainda um tempo? Consegui Ficaste lá quanto entrar tempo? 3 anos. Em que área? Dava aulas. Davas aula? Professora? De empreendedorismo. E olha, aí foi outra... 4 pessoas do Lubango, 4 professores. Vamos falar que eu estou a discriminar. Mas sim, começaste a dar aulas de empreendedorismo. Na altura eu não dava, estava no gabinete psicopedagógico, mas a escola não tinha condições nenhuma de ter esse gabinete. Fiquei 1 ano na área do gabinete, trabalhei com os alunos e depois fui para a aula de empreendedorismo. Como na altura eu já falei com o próprio diretor que era o que eu gostava de fazer. Ele disse, tá bom, vai para essa área, faz o que tu queres. Fiquei 3 anos nisso. Como é que foi essa experiência de dar aulas? Lidar com os putos? Qual era a classe que davas aula? A 7ª e a 8ª. Como é que foi a experiência? Foi desafiante. Ela vai dizer, foi malai, eu nunca mais quero olhar para essas crianças irritantes. Não era difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito calma, eu sempre fui na minha. E chegas lá, os alunos vão mesmo pegar e vão te experimentar? Vão começar a testar. Eles são bons psicólogos, vão falar, essa aqui, vou lhe apanhar bem a pata. Então foi isso, mas eu larguei por... Primeiro, já chegou uma fase que não era aquilo que eu queria, e depois ou eu continuava a dar aulas ou eu deixava de lado um pouco o meu lado empreendedor. Então eu escolhi o meu lado empreendedor. Ok, nesse teu lado empreendedor, dizes à tua mãe e ao teu esposo, vou deixar a função pública. Qual é a reação deles?
A minha mãe no início, não queria entrar. Na altura começou já, quando eu disse, não mãe, acho que eu já não quero isso. Não filha, tens que tentar, tenta só mais uma vez, consegui. Depois de um ano, falei com ela, ela disse, não faz isso. Como é que tu vais fazer isso? A função pública oferece esses benefícios e tudo mais. Tá bom, aguentei mais o segundo ano, mas no terceiro ano, ela foi mudando também. Viu que não estavas feliz? Viu que eu não estava feliz e sempre teve comigo aqui no negócio do género, ver a questão de organização. Porque tu estavas a fazer as duas coisas. Estava a fazer as duas então, coisas. Ok, pulamos para a parte das aulas, mas depois vamos falar de como é que entraste para este ramo. Ok, cool. Estava a fazer as duas coisas, então conversei com ela e foi bem tranquilo. O que ela me pediu é só, tenta se organizar nisso de contas, né? Paga a segurança social, faz tudo certinho para garantir que tens Essa mãe organizada! Então foi isso. Ok. Quando é que entras para a área da estética? Aos 26 anos ou 25. Começou quando eu nunca fui vaidosa, sempre fui aquela pessoa que vais encontrar de calça jeans, t-shirt, bem discreta. Está no terreno? Exatamente, super discreta, mas a minha melhor amiga sempre foi o oposto, muito vaidosa e sempre a me puxar de uma maneira positiva. Ela queria fazer um curso de automaquiagem, mas eu disse, como é que eu vou fazer um curso de automaquiagem? Eu nem consigo passar um lápis em mim, não tenho jeito nenhum. Por favor, Nádia, vamos só. Então fiz o curso. E na altura, por incrível que pareça, até nem foi isso, eu paguei. Então o mínimo que eu posso fazer é aprender. E aprendi as técnicas, fui para casa e comecei a praticar em mim. Esse curso fizeste onde? Fiz aqui no Lubango mesmo. Ok. Veio uma maquiadora de Luanda na altura e eu fiz aqui, foi a Luísandra. Boa. Então... Shout out, Luísandra. Então comecei a praticar muito no meu rosto, praticava, tinha o Snap na altura, tirava fotos e todo mundo, meu Deus, Nádia, tu és tão bonita, quem maquiou? Fui eu. Não acredito. Não queres me maquiar? Como é que eu vou te maquiar se eu fiz automaquilhagem? Eu não sei as técnicas certas para maquiar outras pessoas. E naquela altura, foi naquela altura que eu estava a tentar entrar para a educação. O que acontece? Fiz o teste na educação e dei uma reviravolta, bem, vou tentar investir no ramo da maquilhagem. Eu raramente falava não, e também um ponto negativo para o empreendedorismo, porque tive muita gente, tem dias que eu já não conseguia atender ninguém. Podias fazer quantos rostos por dia? O aconselhável é 10, mas eu já fiz 23. Aquilo é só já... Comecei, olha, esse dia foi a gota d'água porque me deu um esgotamento físico e psicológico mesmo. 23? 23 pessoas. Comecei a maquilhar, acho que eram às 7, terminei às 23 horas. E só tu? Eu trabalhava sozinha na altura. E o teu esposo estava a ver como? Começou já, meu Deus, que mulher é essa? E a minha filha, porque eu depois tive mais outra filha nisso. Okay. Comecei a notar, as minhas filhas clamam, mas mamãe... Então as tuas filhas já estavam a dizer, mamãe não está a parar, mamãe trabalha muito, mamãe está a fazer 23 rostos, mamãe. E tu estavas tipo, ok, tenho que... Foi mais pela privacidade, porque muitas vezes eu atendia na sala. De casa? De casa. Então, coitado do esposo, ele ficava no quarto trancado, as miúdas ficavam no outro quarto trancadas, sem poder fazer muito barulho. Yeah. Sábado era terrível, porque aquele dia que elas querem ter aquela privacidade de estar na sala, estar com os pais e não podiam. Nessa fase foi que decidimos então pegar no quintal de casa e abrir um estúdio pequeno. Era menor assim, algo bem pequeno para poder atender as clientes. Mas ainda assim eu passava lá o dia todo. Tua marido é pessoa, porque um homem angolano, muitas estão a ver isso e devem estar a pensar, isso não é possível aqui na banda. E estás a ver, porque existem maridos que apoiam mesmo as esposas. Não, apoia e nem vou falar das esposas que apoiam o marido, porque isso até seria redundante. Mas no teu caso, estavas atrás daquilo que era o teu objetivo. E quando é que tu começaste a ver que do ponto de vista financeiro já estavas a começar a ter mais espaço para ficar à vontade? Quando olhava para a minha conta bancária e via que as coisas já estavam a melhorar, quando conseguia trazer, me dar certos mimos, mesmo para as minhas filhas, tu começa, de repente, mas começas a notar, são porque às vezes o que acontece é que estás na corrida e tu não estás a olhar para a conta bancária. Não, mas eu sempre fui muito regrada nisso, não né? gasta Porque à toa. na altura estávamos a construir, nós
quando nos casávamos, estávamos na casa de uma tia, que emprestou a casa por um tempo. Então, nisso tudo, sempre tivemos aquela pressão de ter que construir. E o tempo todo que estávamos no armazém, que estávamos tudo o que fazíamos, o extra era para a obra. Tudo. Ficamos alguns anos sem ter quase ilusão nenhuma. O dinheiro que entrava era para a obra, o dinheiro que entrava... Como é que era lidar com isso e com a tua juventude e saber que tens amigas que estão a fazer X, o teu marido também, e a nossa vida é outra? Como é que era lidar com isso? Era difícil, porque foi na fase que as minhas amigas estavam no auge. Estavam a apoiar bué. Ei, fulana, estou em Luanda. E nessa fase acabei por me afastar de muita gente, porque chega uma fase que não estão no mesmo objetivo. Ela quer ir jantar, tu não vais ter dinheiro para ir jantar. Tem umas que até vão te apoiar. A minha melhor amiga, por acaso, sempre me apoiou nesse sentido. Ela vai te ver que estás feia, mas não vai dizer, olha, estás muito desleixada. Vai te puxar, não, vamos para o salão, vamos fazer isso. Descontrai um pouco. Então, acho que no percurso é bom ter pessoas assim também. E depois disso tudo, começas a sentir que estás a ficar tipo, mais à vontade e tudo mais. Porque eu já notei que daqui a se calhar 5, 10 anos tu vais ter uma pessoa a run nisso e tu vais estar no outro negócio. Porque eu já senti que tu és uma empreendedora serial, que é do género, que aqui já está organizado, tem uma pessoa aqui a run, agora vou abrir outro negócio porque aqui também estou a ter lucro. Não é como se tu estivesses aqui e só queres isso. Isso é o que o teu trajeto diz. Que isso aqui é um hustle que, ok, funcionou, correu bem, está a dar estabilidade e gostas, mas tu não te vês a ficar só nisto. Não sei se está a falar bem. É verdade. Porque nesse momento já penso exatamente assim, já tenho outras ideias em carteira, já penso em investir em outras coisas que prefiro ainda não dizer. Okay. Mas já estou nisso que estás a dizer. Boa. E nesse processo todo, como é que tem sido o acompanhamento do teu esposo no sentido também de crescer? Porque não sei se vocês estavam a crescer na mesma velocidade ou se ele continuava no mesmo emprego e tu estavas a começar a crescer profissionalmente. Ele ficou muito tempo no mesmo emprego, tivemos vários problemas porque éramos muito jovens na altura, mas sempre tivemos um a puxar pelo outro e acho que isso é que nos fortaleceu até hoje. Hoje continuamos aqui, tudo que eu faço ele apoia. Sabe, participa. Tem vezes que ele só diz, pronto, qual é a ideia? Esse é o mambo, Tá bom, queres fazer o quê? Nádia, mas sério, que agora pensas nisso, em algum momento tu tens que bater o pé, porque as pessoas não vão acreditar em ti. Claro, quando eu pensei em abrir esse espaço, começou aquilo, não, tu sabes como é que é o Lubango, tu sabes. Era mais desvantagens. Claro. É mesmo isso que eu quero saber, vamos já entrar aqui no teu negócio. Fala-nos onde é que nós estamos e como é que surgiu. O meu centro, que é o Nadeline Spa, surge quando começou a haver a necessidade começou pelas noivas, porque eu atendia muitas noivas e elas tinham que fazer o cabelo em outro sítio. Ou tinham que... E a pele às vezes não estava bem tratada, dizia, não, tem que ter uma esteticista que faça bem isso. E se eu tivesse um espaço com isso tudo, era o ideal. Peguei e comecei já a projetar. Falei com certas pessoas que trabalhavam na área há mais tempo, porque eu nunca trabalhei nisso. Falei com cabeleireira, com o moço das unhas que hoje trabalha comigo. A tua amiga que te puxou só está a olhar tipo, pode já ser sócia, porque ela é que te levou no curso da automaquiagem, lembra? Ela é que te levou para Olha, nisso tudo, as duas estávamos a puxar pela outra, porque ela também começou o negócio dela de fotografia nessa fase. Então, fomos crescendo juntas. E é um orgulho poder dizer isso. Cada uma na sua área, né? Na sua área, mas as duas a puxarem. Uma pela outra. A primeira pessoa que ela fotografou foi a minha filha. Isso é que lhe deu a ideia de, não, então vou pegar e vou investir nisso. Da mesma maneira que ela também que me puxou na área da maquilhagem. Conversei com o moço das unhas, ele estava bem empolgado na altura. Ele já não estava a trabalhar no spa que ele trabalhava. Não, vamos abrir um espaço. Tu vais tratar das unhas, continuas independente. Eu vou tratar da maquilhagem e vou arranjar alguém para a estética. Mas no cabelo, como eu sei que é uma área problemática, vamos ver alguém que já faça. Falei com a moça, mas acho que ela olhou essa... Não confio. O teu business model era, eu vou vos dar o espaço e nós vamos ser sócios no meu espaço. Exatamente. E ainda é o teu modelo de negócio? É só com o moço das unhas. Que continua até hoje? Continua comigo até hoje, mas as outras pessoas que eu tentei, ninguém acreditou. Acho que de certa forma ninguém acreditou. Como, não, essa é mais uma no mercado, então não aventureira. É aventureira.
insisti muito. Tentei trabalhar com muita gente, insisti muito, mas disse, então, já que não tem, vai tu mesmo. Peguei, viemos ver o espaço, na altura estava para fazer as obras, era complicado porque estava muito danificado. Começamos aos poucos, eu estava a atender em casa, o dinheiro pegávamos, comprávamos isso e depois aquilo. Começamos mesmo aos poucos, sem pressa de começar já com tudo feito. E graças a Deus tem corrido bem. Não cheguei nos nossos objetivos, mas estamos a caminhar para isso. Ok. Se recebes um grande investimento, imagina chega agora alguém assim que está a ouvir isso e diz, vou te dar 50 milhões de kwanzas para investir em ti. Farias o quê? De momento, o que eu faria é abrir um espaço, não tanto um spa, mas um centro para formar mais pessoas. Ok. A oportunidade que eu tive na altura, eu é que me dei essa oportunidade, mas eu se calhar gostaria de dar essa oportunidade a mais jovens. Tem um centro que, pronto, tem um salão, tem tudo, mas tem turmas que essas pessoas chegam e conseguem fazer todos os cursos. E assim elas iam poder empreender e... Exatamente. Tanto é que eu, nesse momento, é uma das minhas causas, das minhas formação clientes, na área estética. Formação, eu procuro, se eu puder ajudar alguém nessa área de empreendedorismo, eu ajudo, sem problemas nenhum. Então, no futuro eu gostaria de fazer isso. E farias aqui, ou tô tipo, já estou a pitch também, não, tá? aqui Ou estou já a pitch para ela, tipo, tem que arranjar aqui um quê? Não, seria num espaço maior, porque hoje em dia eu já noto que aqui é pequeno. Não, mas refiro uma província. Não, faria aqui. Eu sempre digo que eu vou investir na minha província. Mas o que é que vocês aqui bebem na água de Lubango? Que todas as pessoas que não é essa água da Sheila será, toda a gente que nós estamos aqui a falar, está-nos a dizer, eu não vou sair daqui, porque Luanda já tem muita coisa, a minha terra também precisa. E não é por isso, porque eu não me identifico tanto com a dinâmica de Luanda. Já teve clientes de Luanda que vieram para aqui e quiseram investir em ti. E quiseram fazer espécie de sociedade, mas nunca mostrei interesse. Boa. Então tu sabes onde queres ir? Não estás atrapalhada para... Não. Acho que tem aquele ditado que diz devagarinho a galinha enche o papo. Hoje um pouco aqui, um pouco aí. Sem pressa, acho que a pressa é, sem dúvidas, é inimiga da perfeição. Nesse sentido, depois de tudo isso, tu agora estás a olhar para o futuro, mas também sei que és muito ativa na área social. E isso é uma das coisas dos extraordinários que eu recebo aqui, que é do género, alguém me ajudou, também tenho que ajudar os outros. Tu sentes isso? É o meu pensamento, sempre. Sempre. Eu não sou aquela pessoa 100% religiosa que pega e paga dízimo e faz tudo. Então, mas eu me sinto numa obrigação comigo mesma, que é, se hoje eu estou bem, por que eu não posso pegar e ajudar alguém para amanhã essa pessoa também estar bem? Comecei nessa área acho que antes do lado da terceira idade eu já fazia essas atividades, pegava e sempre quis mostrar isso para a minha filha. Sempre peguei, organizava almoços no lado da terceira idade. Eu era voluntária, mas aos domingos, uma vez por mês ou de 2 em 2 meses, organizávamos almoços. Eu fazia almoço, levava as miúdas, procurava alguém que cantasse alguma coisa e criávamos assim um momento com os idosos. Então fiz isso por muito tempo e depois organizava campanhas lá no lar da terceira idade. Como sempre fui fácil lidar com pessoas, peguei essa minha influência e levava todo mundo para lá. Boa. Então organizamos várias vezes, depois começou a surgiu o Outubro Rosa na altura, que era sobre o câncer de mama, né? Pegava e fazíamos donativos para os hospitais, porque aqui não tem um centro de oncologia, então levávamos para o hospital. Isso foi 3 anos. E depois eu e mais uns amigos, que era o GC e outras pessoas, criamos... O GC é o fotógrafo. Depois vou lhe dizer. Criamos o que foi o maior até agora, que foi o Projeto de Bem. Começou assim... Já sei. O que achas? Vamos ajudar a comunidade santa a passar por isso. Algo bem pequeno, mas teve um impacto tão grande que conseguimos ajudar mais de 60 famílias. Top. O GC já me confidenciou que tu, com gente ou sem gente, vais? Eu sou assim. Não, vocês se não quiserem vir, vou sozinho. Eu sou assim. eu me revejo bem nisso. Não quer passar? Vamos passar. Não, porque eu acho que nós temos que fazer por nós. Eu sempre que fiz, as pessoas diziam, não faz sozinha. Dá um toque. Quando dás o toque,
de certa forma tens que estar a chatear. Eu não gosto de estar nessa posição de ter que chatear alguém. Se tu queres fazer o bem, simplesmente vais fazer. E quando eu quero fazer uma campanha, eu tenho que ver o meu limite. Eu começo, se eu ajudar uma pessoa, está ótimo. Se eu conseguir ajudar 2, melhor ainda. Então, do meu dinheiro, eu vou conseguir ajudar até 2, 3 pessoas. Quem entrar no meu projeto, vamos ajudar ainda mais. E eu fico sempre nisso, eu já digo, olha, a minha ideia é ajudar até X pessoas, porque eu consigo me garantir nisso. Até aqui. Até aqui. E quando tem mais pessoas, melhor ainda, e aumentamos o número. Yeah. Então tem sido ótimo, já ajudamos tanta gente. São 6 anos que estamos nisso, mais ou menos. O Outubro Rosa só faço com meninas, que sempre em outubro pegamos e organizamos uma caminhada até, às vezes, o Hospital Central, organizamos palestras e coisas do gênero. Também mandou um troféu. Eu mesmo estou a ajudar os outros, já vão me perguntar. Algumas pessoas querem ajudar, mas depois acabam por atrapalhar. Porque também sentes que às vezes querem ajudar para aparecer. E, para fazer um papelzinho. exatamente, mas o foco não é esse. Yeah. Eu, claro que divulgo para quê? Não para aparecer, mas para ter para dar mais coisas e ajudar mais pessoas. É nesse sentido. Eu acho que se todo mundo trabalhasse nisso, seria mais fácil. Great. Então, E estamos agora a chegar ao fim com... E a tua mãe, quando ela começou a ver o L'argent a entrar, porque os pais são assim, não é que os nossos pais sejam materialistas, mas ele quando vê, não, poxa, minha filha está estabelecida, porque ela está aqui, ela está a ver, tipo, que 23 pessoas? Será? Espera, agora compraste não sei o quê. Como é que foi essa, como é que tem sido lidar com isso? E a minha mãe, assim, ela pergunta tudo. Yeah. Quanto é que é o curso? Quando eu dou curso? X, mãe. Quantas pessoas tens no curso? Ela já está fazendo raiz quadrada, novos fora, sou bom essa miúda. Mas ela é sempre no sentido, filha, tens que pegar e te orientar. Estás a fazer esse dinheiro, é como agora, é que estás a gastar, como é que o que é que tu estás a pensar? Porque é hoje quem garante que amanhã vai estar assim. Então, ela é bem nisso e graças a Deus tenho como modelo e tem ajudado muito. Top. Olha, eu quero te agradecer por teres me recebido aqui. Estou maravilhado mesmo com a tua história. Inspira-me. Eu acho que os Extraordinários é daquelas coisas que as pessoas dizem que eu estou a fazer um serviço à comunidade, mas eu acho que a comunidade é que me faz um serviço porque eu tenho a oportunidade de vir ver e ouvir isso e de vir buscar investimento para vai irmos fazer a escola, mas de qualquer forma, brincadeiras à parte, tipo, top, muito top mesmo. Obrigada. Acho que a tua amiga é Andreina. Gostei, muito top. Acho que vais inspirar muita gente. Vocês estão no Lubango, à volta do mundo. Venham cá. O nome do teu salão certinho, não quero errar. Nadeline Spa. Nadeline Spa. Vocês já sabem o WhatsApp, isto vai estar em todas as plataformas. Tá aqui as pessoas que podem fazer formações lá também. Essas oportunidades todas são necessárias. E queria que tu deixasse aqui uma mensagem, principalmente, não a todos os empreendedores, mas às mulheres que querem empreender. As mulheres que querem empreender. Eu vou deixar uma mensagem meio pessoal, porque muita gente está a passar por situações difíceis e eu recebo muitas mensagens, então eu digo sempre. A minha frase de vida é, se tudo está bem, prepara-te porque pode piorar, mas se tudo estiver mal, prepara-te porque tudo pode ficar bem. Então, só depende de nós. Vamos ser resilientes, vamos ser corajosos e lutar pelos nossos objetivos. As pessoas ao redor podem acreditar em nós, mas se nós não acreditamos em nós, esquece. Família, isto foi mais um Extraordinários. Meu nome é Danilo Castro. Extraordinários foi-vos trazido pela Unitel e pela Cerveja Tigra. Assim termino a minha visita ao Lubango. Estou maravilhado, vou voltar e estou a pensar em ter uma casa aqui e também um negócio. Tudo nosso. Foi.